esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas. Foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Ele lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Meus amados e amadas em nosso Senhor Jesus Cristo, esse evangelho de hoje, antigamente, muita coisa, e parece que dentro do evangelho um assunto tem nada a ver com o outro. Tem tudo a ver, né? Como diz lá na telinha, né? Tudo a ver. Olha, Jesus está em região de Jerusalém. Se aproxima a sua paixão. Jesus se aproxima de uma figueira. Aparência bonita, repleta de folhas, mas ela é estéril. O Evangelho simplifica a coisa. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais no texto. Olha, se não era tempo de figos, por que Jesus foi buscar figos nela? É muito simples. É porque o figo em algumas árvores, a figueira em algumas árvores, tem o seu tempo exato, a estação exata de figos, mas também tem uma estação anterior, como se fosse o que a gente chama assim, temporão, né? Para o judeu, é a estação das beberás. Beberás. Não é bêbadas não, né? Beber, se toma toda, né? A vez nem fala, fica até miando. Aqui é beberás. É temporão. É mais ou menos assim no que eu vi em Ponte Nova, lá na Mariana Leste, que tinha lá uns pés de jabuticabas, acho que uns 5 ou 6, uns 12 maiores, os outros 6 mais ou menos, outros 4 mais ou menos. No meio do ano, assim, nesse mês de abril, meio do ano, um pouco antes, né? Abril, maio, como também vi lá no Belo Vale. Viu? Lá no Belo Vale, jabuticaba, tá temporão. E aqui como se fosse
é quase como assim, os frutos primogênitos, fora de época. Ele produz, depois vem a segunda remessa mais abundante. É por isso que Jesus foi buscar figos lá. Mas esta figueira, que foi amaldiçoada por Jesus, ela representa o templo e a cidade de Jerusalém. Centro, é o centro, diríamos assim, religioso, econômico, político, ideológico daquela nação. Mas tomada pela corrupção nos 4 sentidos que eu aqui disse. Esta figueira, que outras árvores, né, que podem representar Israel no Antigo Testamento, sobretudo em Isaías e Ezequiel, é o povo total. A estrutura é a figueira. Agora, os figos, os frutos, são os judeus. Deveriam ser frutos bons, frutos que teriam esse gosto no coração de Deus, um gosto de amor, uma resposta favorável. Já que Deus faz sua proposta de salvação, a resposta também seria de ser de salvação boa. E não era. Não era. Tanto que é verdade, e rejeitaram o Filho de Deus. Então, a partir daquele momento, a nova figueira não seria mais o templo, aquele povo, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que fala a palavra quando o Filho de Deus morreu? O templo, lá no templo, em Jerusalém, o véu se rasgou. Acabou. Acabou. Aquele tempo antigo começou na paixão, morte do Senhor, um tempo novo, que vai nos levar à ressurreição, para o Senhor ressuscita e nos leva. Então, é a fé em Jesus que deve ser o templo, que deve ser o centro de nossas atenções, de nossas devoções, de toda essa nossa comunidade que se reúne ao redor do Cristo Jesus. Olha, o mundo sempre tem sua divisão. Nós estamos tendo uma divisão social, política, ou estrutural, né? Essa divisão o mundo capitalista e o mundo socialista. Está ficando para trás isso. Sei precisar exatamente, mas nós estamos já entrando num tempo que haverá também esse dualismo, essa divisão. Mas só que será o seguinte: o mundo real e o mundo digital. Os estudiosos falam isso. Você vai digitar esse mundo real. Mas o mundo dos dígitos ele vai ser tão forte que vai quase que se igualar com o irreal, com o mundo real. E nós estamos aí também nesse dualismo, na fé. O cristão, a gente vê isso. O cristão parcial, o cristão total. Parcial, é batizado, carismático, tem casa na igreja, mas não tem compromisso com sua fé, com Jesus. Não se compromete de boca, mas na prática não faz. Então, total. É aquele que, de todas as suas falhas, está com Jesus, quando ele se vê pecador, ele se reconcilia com o Senhor por meio de uma confissão, de um aconselhamento, né? Busca o Senhor na palavra de Deus, nos sacramentos, né? Vivência religiosa. Este é o total. É justamente este que Jesus quer. Precisa de todas as suas debilidades, limitações, mas é este. O mundo caminha, as coisas caminham. Até essa doença que está aí, esse vírus está caminhando. E
esse vírus, quando surgiu, era uma coisa, hoje é outra. Hoje é outra. Essa variante aí, que já chegou aqui em Minas Gerais, essa região aqui de Belo Horizonte, Lafayette, Piranga, já chegou. O mundo caminha, mas a nossa fé tem que ser total. Me permite terminar lendo aqui, estava lendo hoje de manhã aqui, meditando, no Retiro das Horas, né? Isso é muito bonito em Gálatas, de hoje, segundo capítulo de Gálatas, que pode me iluminar, e por lá você também, nisso que eu estou dizendo. Com Cristo, eu fui pregado na cruz, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo, acreditando no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou.